Hebreus 7, 1, 2, 3. Porque este Melquisedeque, que era rei de Salém, sacerdote do Deus Altíssimo, que saiu ao encontro de Abraão quando ele regressava da matança dos reis e o abençoou, a quem também Abraão deu o dízimo de tudo, e primeiramente é por interpretação rei de justiça e depois também rei de Salém, que é rei de paz. Sem pai, sem mãe, sem genealogia, não tendo princípio de dias nem fim de vida, mas sendo feito semelhante ao Filho de Deus, permanece sacerdote para sempre. Aqui a Bíblia está se referindo a Abraão, o dízimo e Melquisedeque. Abraão veio da guerra dos reis, ofereceram para ele todo o despojo, ele falou, não, eu não quero despojo, não quero. Senão vocês vão dizer que vocês enriqueceram Abraão. Não, não quero. Mas vou tirar parte dos meus confederados e vou tirar a parte do meu Deus. Então percebe-se que ele tinha a prática de dar o dízimo. E o dízimo de Abraão não era dado pela lei, era dado pela fé. Ele escolheu isso. E ele deu a quem? A Melquisedeque, que era um rei de Salém, que era um sacerdote e profeta sem linhagem. Agora, biblicamente falando, nós somos filhos de Abraão. E Jesus é sacerdote eterno pela ordem de Melquisedeque. Pela fé, Abraão deu o dízimo ao Melquisedeque. E pela fé, eu, que sou filho da fé, dou o meu dízimo a Jesus de Nazaré, que é sacerdote eterno pela ordem de Melquisedeque. É o exemplo que Abraão deu, eu sigo. O Abraão deu o exemplo e eu sigo o exemplo dele. É justamente isso que cabe a nós fazermos. Então eu não sei como contribuir, o que contribuir, como fazer. Segue o Abraão. É pela fé. Ninguém é obrigado a nada, eu já falei no vídeo anterior. É pela fé. Eu costumo seguir a ideia do Abraão. Por quê? Porque é pela fé. Não tem nada a ver com o dízimo de Israel. O dízimo de Israel vem de um acordo que Jacó fez com Deus. E o dízimo que nós seguimos na igreja é o de Abraão. Não tem nada a ver com a lei. É totalmente pela fé. Ah, irmão, não sei o que fazer, não sei como contribuir, não sei o que contribuir. Essa é uma forma de contribuição. Irmão, mas 10% de tudo que eu ganho é fé. Sem fé, é impossível agradar a Deus. Eu dei o dízimo a minha vida inteira e nunca me faltou nada. E se um dia eu tive necessidade, orei a Deus e Ele me supriu de tudo que eu precisei. Aliás, já dei vários testemunhos sobre isso. Então, não há nada, não há comparação entre esse dízimo de Abraão com o dízimo criado por Jacó, que depois mudou o nome de Israel e que Israel faz até hoje. Esse aqui é pela fé que nós fazemos tudo para Deus. A igreja vive da fé, faz pela fé, age pela fé. E se você não sabe como contribuir, já estou te dando a dica. Dízimo, oferta voluntária e oferta alçada. 3 tipos de ofertas. 3. Dízimo é cotidiano, né? A maioria dos trabalhadores recebe mensal, então seria mensal. Não, irmão, mas eu quero dar bimestral. O problema é teu, tanto que você faça a sua parte. Não, eu quero dar semanal, quinzenal. Cada um faz do jeito que quer. Dízimo, oferta alçada e oferta voluntária.
Oferta alçada é uma oferta para emergência. E a oferta voluntária é aquele pingadinho cotidiano para pagar água, luz e outras cocitas mais. Irmão, mas o que o pastor vai fazer com isso? O problema é dele. Eu nem me preocupo. Mas, irmão, o pastor pode dar um fim no dinheiro, pode roubar. Se roubar, vai se lascar como se lascou o Judas Iscariotes. Ele entrou e viveu 3 anos com Jesus. Provavelmente Jesus deu um monte de aviso para ele. Deus deve ter falado com ele, né? Tocado no coração dele. Mas ele continuou roubando o dinheiro da oferta. O que aconteceu? 3 anos depois, ele ficou num mate sem cachorro e se matou. Então, não se preocupe, porque se o cara administrar mal o dinheiro de Deus, será responsabilizado. Você não tem que ter preocupação. Eu quando levo algum dinheiro e dou na igreja, não tenho preocupação nenhuma. Nenhuma. Sabe por quê? Se agirem mal, serão responsabilizados. E se eu ver que estão agindo mal, eu mesmo falo com Deus. Senhor, olha lá, estão roubando dinheiro. Eu falo com Deus. E a mão de Deus nessa hora é pesada, viu? É pesada. Eu nem vou contar casos ruins. Existem. Mas nem vou contar casos ruins que eu já vi. Mas pode acreditar. O cara vai querer ser fiel a Deus. Porque se ele não for, a mão de Deus é pesada. Então, contribua com seu dízimo tranquilamente, que Deus vai abençoar a sua vida, vai abençoar a sua casa, vai abençoar a sua história. Deus é grande e poderoso. Só creia, confie e faça a sua parte. Marcos 12, 42 a 44. Vindo, porém, uma pobre viúva, deitou 2 pequenas moedas, que valiam meio centavo. Nem 1 centavo não era meio. E chamando os seus discípulos, disse-lhes: em verdade vos digo que essa pobre viúva deitou mais do que todos os que deitaram na arca do tesouro. Porque todos ali deitaram do que lhes sobejava, mas essa da sua pobreza deixou tudo o que tinha, todo o seu sustento. Perceba aqui uma coisa. Deus não avalia a quantidade que você contribui. Não. Ele eleva a ação da viúva. Ela era pobre, ela não tinha dinheiro. Ela colocou 2 moedinhas que o ser humano pode dizer, mas que vergonha, uma oferta irrisória dessa. Mas não. Jesus avaliou pelo que ela tinha, o quanto ela deu. Um monte de gente ali dava oferta melhor, mas dava do que sobrava. Ela não. Ela provavelmente tinha moedinha e falei, e agora? Não vou contribuir. Se eu contribuir, eu fico sem ter o que comer. Com certeza, ela não passou fome. Porque o mesmo Deus que recebeu a moedinha, ele é poderoso para suprir. Com certeza, ela não passou fome. Mas ela deu pela fé aquilo que ela podia. 2 moedinhas que valiam só meio centavo. Valor irrisório do ponto de vista monetário. Mas do ponto de vista moral, ela deu tudo que tinha. E Jesus colocou a oferta dela lá em cima. Essa aqui foi a que Deus deu mais do que todos. Essa oferta aqui, sim, valeu a pena. Então, meu querido, sabe? Não tenha vergonha, eu não tenho dinheiro. Dá o que você pode. Não tenho dinheiro, nem vou dar.
Ora a Deus. Pede para ele abrir as portas. Senhor, abre as portas. Eu quero ter um emprego. Quero ter o que fazer, ter como dar. Quantas pessoas na igreja, às vezes chega na hora da oferta, eu ou outros irmãos fazem uma oração pedindo para abrir a porta do emprego. Quantas vezes não convidei pessoas que foi lá para receber a oração, porque nem tinha dinheiro. Nem tinha dinheiro. E Deus colocou no coração dessa pessoa um negócio, ele foi lá, abriu o negócio e depois ele tinha dinheiro para dar e distribuir. Porque Deus abriu as portas para ele, né? O que mais me chamou a atenção foi um homem que chegou lá e falou: Deus, eu não tenho uma moedinha para dar. Aí nós oramos por ele, Deus abriu as portas, ele montou um restaurante e depois aumentou os restaurantes. Chegou um momento que ele estava bem. Teve um outro que veio desempregado, nós oramos por ele, Deus abriu a porta do emprego para ele, e daí a patroa dele pediu mais gente, ele levou mais 6 irmãos da igreja, um total de 7 pessoas foram empregadas com uma oração só. Quando Deus abre a porta, o milagre acontece. É como o caso da pesca milagrosa, ninguém pegou nada. Mas Jesus mandou ir lá, joga a rede lá no alto mar. Pela ordem de Jesus, jogaram a rede. A rede veio tão cheia que precisou de 2 barcos, 2, para fazer a coleta do peixe. Deus não abençoa só você, não. Deus abençoa sua casa, seu vizinho, seu amigo, todo mundo. Quando ele abre a porta, sobra para você distribuir. Deus é maravilhoso. Então, não deixe de contribuir com a obra de Deus. O reino de Jesus, o reino de Deus, é invisível, é espiritual, mas a igreja é a agência do reino. Ela é material. Deus cuida da parte invisível. Entrega a parte invisível para nós. Somos nós que fazemos. Eu prego, mas quem salva é Cristo. Ele nos dá licença de dizer que nós somos ganhadores de alma. Mas, na verdade, quem ganha é Ele. Então a gente prega e as pessoas aceitam a Jesus. E cabe a quem? Cabe à igreja. Cabe a mim. Cabe a você montar uma estrutura para que essas pessoas adorem a Deus, sejam ensinadas, tenham um mínimo de conforto para estudar a Bíblia Sagrada e para adorar a Deus num espaço especial. Aprenda a contribuir com a obra de Deus. Ele te dá e você só tira uma parte e investe na obra dele. Quanto mais você investe, mais ele te dá. E olha, repito, não é aquela troca, não. Eu dou 100, o senhor me dá 200. Não. Primeiro ele te dá. Depois você investe. Ah, mas eu vou dar uns trocados aqui. Ora para que ele te dê mais. Ele vai te dar mais e você vai ter mais para investir. Não é uma troca, porque ele já te deu. E você vai só retornar a ele aquilo que você tem, que você ganhou, que ele te abençoou. Abençoe a obra de Deus. Ele vai continuar abençoando você. Não feche a sua mão. Não faça isso. Atos 4, versículos 36 e 37. Então José, cognominado pelos apóstolos de Barnabé, que traduzido é filho da consolação, levita, natural de Chipre,
possuindo uma herdade, vendeu-a e trouxe o preço e depositou aos pés dos apóstolos. Sabe, queridos, tudo é fé. Tudo é fé. A Bíblia fala de um moço rico que falou: mestre, o que eu faço para me salvar? Aí Jesus falou para ele: vai lá e cumpre os 10 mandamentos. Não, isso eu já faço desde a minha mocidade. O que mais? Você quer mais? Então vai lá, vende tudo que você tem, dá para os pobres. Depois vem-me. Quando você der para os pobres, você tem um tesouro no céu. Vem e me segue. Aí ele ficou triste. Dá tudo que eu tenho. Né? O que Jesus quer? Desapego. Desapego a coisas materiais. Tem gente que é preso, amarrado. Aí ele desistiu. Não, dá tudo que eu tenho, não dá. Por outro lado, eu li um texto aqui que fala de Barnabé, um levita, natural da ilha de Chipre. Ele ganhou uma herança. Aí ele foi, vendeu a herança e levou todo o dinheiro para a igreja. Tudo. Tudo. Foi lá e entregou tudo. E ainda também tem o caso de Ananias e Safira, que viu aquilo, né? Vou fazer isso também. Vou vender tudo que eu tenho e vou trazer o dinheiro para a igreja. Quis parecer, né? Foram lá, venderam tudo que tinha e veio, só deu uma parte para a igreja. Aí o Espírito Santo não gostou daquilo e eles morreram fulminados. Fulminados. Porque tentaram enganar Deus e a igreja. Ninguém precisa vender tudo que tem e levar para a igreja. Ninguém precisa fazer isso. Mas se pela fé alguém quiser fazer, é problema dele. Mas não tenta enganar ninguém, não inventa coisa. Eu vou fingir que vou vender uma casa e vou dar o dinheiro para a igreja. Não faça isso. Não tente enganar a igreja, porque a igreja não é minha, a igreja não é sua, a igreja não é do pastor, a igreja é de Deus. Então você vai se achar tentando enganar Deus. Não faça isso, não faça. Você não é obrigado a nada. Mas também, se você vê alguém fazer, não vai lá dizer: ô fulano, você vai fazer isso? Vender uma casa e dar o dinheiro para a igreja? Você é maluco? Não, não faça isso, não faça isso. Ele faz o que ele quer. Eu já vi gente dar casa para a igreja. Tinha um homem, um empresário, que ele bancava as minhas viagens, as minhas cruzadas. Eu vi ele dar uma igreja inteira. Nós chegamos no lugar, pregamos o evangelho, se salvou 52 almas, e o pastor disse que tinha um lugar para fazer um templo naquele bairro. Ele foi lá: pode fazer a igreja que eu pago. Pagou uma igreja inteira. Falou: eu ergo, cubro, fecho, ponho água e luz, depois vocês terminam. Aí já pode entrar dentro, começar a adorar a Deus, depois faz os acabamentos. Ele deu a igreja inteira, em um mês estava construída. Um mês a igreja estava pronta. A gente tem que respeitar, cada um tem uma fé. Irmão, você pode fazer isso? Nem tenho condições de fazer uma igreja. Mal tenho condições de fazer a minha própria casa, comprar o meu carro, minha moto, bicicleta. Né? Mas ele tinha condições. Foi lá e deu a igreja inteira. É um problema de cada um. Se você quiser fazer também, pode fazer, é pela fé. Já teve gente que fez. Barnabé deu tudo. Porém, perceba uma coisa, perceba.
Barnabé foi chamado pelo Espírito Santo para ser o companheiro do apóstolo Paulo. Ele deu tudo que tinha de material e Deus chamou ele para o espiritual. Vem cá, você tem muita fé, você vai trabalhar para mim. Vem cá que eu vou dar um serviço para você. Ele se tornou um dos grandes apóstolos, extremamente conhecido. E com um serviço, um currículo fabuloso. Por quê? Pela demonstração de fé. Todo mundo vai fazer isso? Não. Fé não tem em todos os corações. Mas sempre tem alguém que tem uma fé maior do que a nossa, até maior do que a nossa. E se você é um desses que tem essa fé, você não é o primeiro e nem vai ser o último. Faz conforme você propõe no seu coração. Se tiver que doar, doe. Se tiver que fazer, faça. Se tiver que abençoar a obra de Deus, abençoe. Você nunca perde nada por fazer isso. Deus é que dá um retorno. E pode dar o retorno de uma forma espiritual e de uma forma material. Deus pode dar o retorno através de milagres. Ele é Deus. Ele faz o que quer. Então, somente faça a sua parte. Abençoe a obra de Deus naquilo que você pode. E receba a tua bênção no nome de Jesus. Amém.